CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade deste sábado, dia 10 de abril de 2021. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica com a gente, que o nosso programa vem recheado de muita informação para você ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Por aqui tem informação para o pesquisador do PIBIC da UEPB que teve atividade de pesquisa comprometida por causa da pandemia da Covid-19. Luciano Nascimento participa com a gente com um comentário no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, violência sexual na infância. O UEPB e Prefeitura de Juazeirinho definem ações para a construção do Observatório Astronômico. No quadro Português Sem Segredos tem revisão com o professor Edson Tavares, com dicas de regência verbal para você ouvinte da 103.5. Pró-Reitoria de Graduação da UEPB realiza cerimônia de colação de grau remota e coloca mais de 100 novos profissionais no mercado. A gente traz dicas para você conseguir organizar melhor a maratona de estudos e garantir bons resultados. E você vai conhecer os estudantes da UEPB premiados na Olimpíada Nacional de Ciências. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando com muita informação para você. E a gente já inicia com informação para os pesquisadores contemplados pelo PIBIC, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica na Universidade Estadual da Paraíba. É que, em virtude da pandemia, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa emitiu uma orientação para que todas as atividades científicas dos projetos sejam adaptadas à nova realidade da Covid-19. Aí, os projetos que tenham sido impossibilitados de atuar em decorrência da situação da pandemia vão poder ser reformulados para que se adaptem às questões do distanciamento social e prevenção da Covid-19. Nesses casos, o pesquisador responsável tem até o dia 30 desse mês para enviar as indicações de readequação do projeto para o e-mail pibic@setor.uepb.edu.br. O arquivo deve ser encaminhado em formato de PDF e as mudanças devem contemplar as adaptações necessárias, novas metas de pesquisa na situação atual, visando os resultados possíveis. E só reforçando que o prazo é até o dia 30 de abril. Agora, a gente fica atento no comentário sobre direito e cidadania. Neste sábado, o tema é violência sexual na infância. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes. Na coluna de hoje, um tema sensível, um tema delicado, mas um tema de comprometimento civilizatório, que é a ideia da violência sexual na infância. Afinal de contas, a conduta da violação sexual não encontra registro civilizatório em nenhum modelo de civilização, em nenhum modelo civilizacional. Ou seja, em outros modelos de sociedade ou sistemas sociais, matar já foi uma conduta civilizatória. Furtar já foi uma conduta civilizatória em algum modelo civilizacional. Mas a conduta, a ação da violação sexual não encontra em nenhum outro modelo civilizatório um amparo. Portanto, o tema é de ideia de comprometimento do modelo civilizatório. Muito bem. O Brasil ficou de 1830 a 2009 sem uma previsão normativa, sem uma previsão dogmática acerca da proteção, do cuidado, da atenção para com a dignidade sexual na infância e na adolescência. Explicação. Tivemos um código, o Código do Império de 1830, tivemos um código, o primeiro da República, um código de 1890, e mais à frente o segundo de 1940. Ou seja, na nossa memória como nação, temos 3 edições do Código Penal. Código Penal de 1830, 1890 e 1940.
nesses 3 diplomas penais, em momento algum, o legislador nacional trouxe uma previsão sobre a ideia da proteção ou do cuidado da dignidade sexual ou da proteção da sexualidade na infância ou na adolescência. Mas em 1989, o Brasil assina a Convenção ONU dos Direitos da Infância e Juventude, 1989. E o Brasil, portanto, se compromete na ordem internacional para construir normas infraconstitucionais de proteção da dignidade dos menores e das menores. Em 2009, aparece a Lei 12.015, que é uma tradução da Convenção ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o Brasil se tornara obrigado na ordem internacional para constituir a norma. E com a Lei 12.015 de 2009, nós temos uma mudança ou uma transformação legislativa no título 6 da parte especial do Código Penal brasileiro. Porque até 2009, aquele título 6 era nominado dos crimes contra os costumes. Com a edição da Lei 12.015/09, tivemos, portanto, a transformação para título dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual, iniciando ali no artigo 213. E a Lei 12.015 de 2009 trouxe, portanto, a previsão do artigo 217-A, o denominado estupro de vulnerável, que a norma diz, abre aspas, ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, fecha aspas. Esse é o crime de estupro de vulnerável. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Muito bem. Não nos esqueçamos que passamos, nesse período, por uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em que, inclusive, o então deputado federal pelo estado da Paraíba conduziu os trabalhos dessa comissão, o padre Luiz Couto, e o resultado dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ficou traduzido em várias estéticas, digamos assim, em que, nesse país, há celebridades, autoridades de Estado, agentes públicos ligados ao Ministério Público, magistratura, forças de ordem, etc., autoridades eclesiásticas, empreendedores e outros personagens desse modelo de sociedade que gostam de fazer sexo com menores de 14 anos de idade. Isso ficou traduzido no relatório da CPMI. Muito bem. Segundo os canais oficiais, o Ligue 180 e o Disque 100, no ano de 2020, nós tivemos 4.686 denúncias de violação sexual contra meninas menores de 14 anos de idade. Esse é o relatório dos órgãos oficiais. Mas ainda, as informações do painel do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, englobando um número maior de órgãos do Estado, certifica que a cada 2 horas, pelos dados que se têm catalogados, registrados, números oficiais, desconsiderando, portanto, as cifras paralelas, em números oficiais, a cada 2 horas uma menina menor de 14 anos é violentada no Brasil. Mais ainda, segundo as informações desse painel, do painel do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do governo federal, se juntarmos todos os órgãos que registram denúncias, ou seja, Disque, Ligue, etc., no ano de 2020, nós tivemos 5.679 denúncias de violação sexual contra meninas menores de 14 anos de idade. Mas ainda, informa o Ministério, os números atestam que, no caso dos meninos, o número é de 856 denúncias de violação sexual contra meninos no Brasil no ano de 2020. Os especialistas da área, portanto, afirmam que o que assistimos na sociedade brasileira é um extrato da estrutura patriarcal, em que, por um lado, o corpo ainda é um objeto para muitos e muitos homens. Por outro lado, esses homens afirmam sua masculinidade por uma ideia de força, de poder, de dominação e de superioridade. Mas ainda, os canais oficiais informam quanto à maioria das vítimas de violação sexual no Brasil.
o Anuário de Segurança Pública no Brasil, mostra que das 66.123 ocorrências de violação de natureza sexual no ano de 2020, dados esses, ou ocorrências essas, contabilizadas pelas secretarias de Estado, os dados estampam um cenário aterrorizador. 70% das vítimas de estupro na realidade brasileira correspondem a estupros de vulneráveis, ou seja, a vítima é menor de 14 anos de idade. E desses 70% do crime de estupro de vulnerável, 57,9% a vítima tem menos de 13 anos de idade. Compreendem? A norma penal do artigo 217-A, esculpida pela Lei 12.015 de 2009, diz o seguinte, que será estupro de vulnerável quando a conduta for praticada contra uma vítima menor de 14 anos de idade, em que a presunção de violência e de culpabilidade ela é absoluta. Porque o menor ou a menor de 14 anos de idade não tem capacidade, segundo a norma jurídico-penal do Código Penal, da parte especial do nosso diploma penal, informa que o menor ou a menor de 14 anos de idade não tem competência para decidir sobre atos sexuais na sua vida. E aí o Anuário de Segurança Pública nos traz a estética de que, de 66.123 ocorrências, 70% desses 63.123 ocorrências trata-se de estupro de vulnerável. E desses 70%, 57,9% a vítima tem menos de 13 anos de idade. É um flagelo nessa sociedade brasileira no que se refere à violação sexual na infância e na adolescência. Obrigada, Luciano. E sábado que vem o quadro Direito e Cidadania está de volta com muita informação para você. E o tema da próxima coluna é Nova Lei de Trânsito, que deve entrar em vigor agora no dia 12 de abril. E vamos de intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente fala sobre inscrições para o cursinho ProEnem. E ainda tem revisão no Português Sem Segredos deste sábado. O CBN Universidade volta em instantes. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E por aqui trazemos as principais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba. Esse programa, que você já sabe, é fruto da parceria entre a UEPB e a Rádio CBN Campina Grande. E a universidade, além de toda a parte de ensino, pesquisa e extensão em si, ainda firma várias parcerias como esta que possibilitam atividade para a comunidade acadêmica e serviço para a população. Um exemplo dessas ações é o cursinho ProEnem, que inclusive deve lançar edital para a formação de novas turmas já na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Essa é uma oportunidade para você, estudante da rede pública, que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tem os detalhes é o professor Faustino Neto, que é o coordenador do ProEnem, UEPB. Vamos ouvir. Nós vamos abrir, inicialmente, 360 vagas, são 9 turmas. Nós vamos abrir 3 à tarde, de segunda a quinta-feira, aula de segunda a quinta-feira, mais 3 turmas à noite, também de segunda a quinta-feira, e 3 turmas só aos sábados pela manhã. Então, esse curso é voltado especificamente, prioritariamente, para alunos do estado da Paraíba que concluíram ou que estejam concluindo o ensino médio em rede pública estadual. Para isso, no ato da matrícula, ele deve anexar um comprovante que ateste que ele realmente concluiu o ensino médio em rede pública estadual ou que esteja concluindo. Pode ser uma declaração da escola que está concluindo o ensino médio ou uma cópia do certificado que ele concluiu. Então, esse é o público, O ProEnem é voltado especificamente para esses alunos aqui da Paraíba, egressos da rede pública estadual. As aulas, em função da pandemia e das medidas governamentais e da própria UEPB de distanciamento social e físico, as aulas serão todas inicialmente remotamente. As aulas serão remotamente, serão online, utilizando essas plataformas informacionais que estão à disposição, como, por exemplo, o Google Meet, certo? O aluno pode assistir a aula ou de posse de um celular ou de um notebook ou de um computador, para que seja possível. Não temos previsão de que até o Enem, deve ser em novembro, haja possibilidade de retorno das aulas presenciais.
Mas se houver possibilidade, a gente retorna. Mas elas vão começar todas no formato que aí, à distância, né? Os professores que ministram aula nesse curso são alunos dos cursos de licenciatura da UEPB. Nós temos todos os cursos aqui disponíveis a partir daqueles conteúdos que o Enem solicita. Geografia, História, Filosofia, Sociologia, Produção Textual, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia e a língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, nós ofertamos todos esses conteúdos com professores que vão ministrar aula em todos eles. No ato da inscrição, as matrículas também serão online e vão até o dia 18, de abril, as matrículas. Então, no ato da inscrição, o aluno vai dizer qual o turno que ele quer estudar e também a língua estrangeira que ele quer estudar. Isso no ato da matrícula. Na medida que as matrículas forem encerrando, for fechando as turmas, cada turma tem 40 alunos. Quando fechar as matrículas, 360 vagas, a gente abre para um cadastro de reserva. Então, se não conseguir se matricular inicialmente, nessas vagas que a gente está oferecendo, o aluno pode candidatar-se lá no cadastro de reserva. E a gente vai ver se abre novas turmas, dependendo da disponibilidade de professores e horários, e a gente deve ir aos poucos chamando esses alunos que estão no cadastro de reserva, ok? Então, essas são as informações fundamentais que nós temos a prestar para quem deseja participar do ProEnem ou estudar nesse curso que a UEPB oferece, né, já há um bocado de tempo, e é inteiramente grátis, tanto as matrículas, claro, como todo o processo do curso. E as inscrições para o ProEnem da UEPB devem permanecer abertas até o dia 18 desse mês. E como todo sábado por aqui a gente traz dicas de português para a vida, nesse programa não é diferente. Fique esperto na revisão de português com o professor Edson Tavares, ele nos ensina sobre regência verbal. Se liga aí. Português sem segredos. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas. Assim diz uma canção gravada pelo grupo Capital Inicial, de autoria de Alvin e Dinho Ouro Preto, chamada Não Olhe Para Trás. A música é de fato bem bonita, como aliás é frequente no repertório dessa banda. Mas, no trecho que eu li há pouco, eles deram uma escorregada caprichada na lei mais básica da regência verbal. Aquele discorde comigo dói um pouco no ouvido mais sensível. O verbo discordar é transitivo indireto, sim, mas perde a preposição de e não com, presente na formação de comigo. Ninguém discorda com alguém, mas de alguém. Aliás, eu vou aproveitar para falar sobre um deslize muito comum. É o seguinte, os verbos transitivos indiretos são assim chamados porque sua transição para o objeto se dá através de uma preposição. Falando sem segredos, cada verbo transitivo indireto pede uma preposição própria. Assim, por exemplo, o verbo concordar pede a preposição com. Quem concorda, concorda com alguma coisa ou alguém. E talvez tenha sido essa a origem do erro da canção, que aproveitou a regência do verbo concordar para o seu oposto, o verbo discordar, que, como falei, pede a preposição de. Ou seja, quem discorda, discorda de alguém ou de alguma coisa. Acontece que existem pessoas que adoram ficar em cima do muro e, ao serem questionadas se concordam com fulano, respondem do alto de seu descomprometimento, ou do alto do muro, para continuarmos com a figura. Respondem: eu não concordo nem discordo de fulano, muito pelo contrário. E ainda diz muito pelo contrário. Eu fico aqui imaginando o que seria o contrário de não concordar nem discordar. Mas a questão aqui é outra. A questão é que os verbos concordar e discordar possuem regências diferentes. Não podem ser regidos por preposição única. Para não ferir a gramática, deve-se dizer não concordo com fulano, nem discordo dele. Mas, para não ferir a dignidade, deve assumir uma posição. É como os verbos entrar e sair. Entrar pede a preposição em e sair pede a preposição de.
Então, você não pode entrar e sair de casa, porque a preposição de só serve para o verbo sair. O correto é entrar em casa e sair dela. Se bem que nesses tempos nebulosos de pandemia, melhor mesmo é não sair de casa. E quanto à canção do capital inicial? Como ficaria adequado gramaticalmente? Se não faz sentido, discorde de mim. Não é nada demais. São águas passadas. Certo que aí poderia atrapalhar o ritmo melódico do verso. Não sei, não sou compositor, mas pelo menos preservaria a regência. Por falar nisso, nessa mesma música existe outro desvio gramatical, menos escandaloso do que esse, mas ainda assim um erro de português. Veja só, pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Aquele se você, leva o verbo para o subjuntivo e a forma do verbo ver nesse modo é vir e não ver. Ficaria, pode ser fácil se você vir o mundo de outro jeito. Porque desse jeito está errado, viu, meu camarada? Pelo menos para a gramática. Claro que você pode discordar de mim ou discordar comigo. Isso pode não fazer sentido, mas não é nada. São águas passadas. Obrigada, professor! E semana que vem tem mais dicas no quadro Português Sem Segredos. E antes do intervalo, só mais uma informação rápida e muito importante. A Administração Central da UEPB divulgou na última segunda-feira, dia 5 de abril, uma nota com orientações sobre a continuidade do trabalho remoto na instituição por causa da pandemia da Covid-19 e atendendo ao novo decreto estadual. A partir dessa medida, o indicativo para evitar atividade presencial nos campos da universidade em toda a Paraíba e seguir no trabalho remoto é até o dia 18 desse mês. O objetivo dessa iniciativa é justamente para conter os riscos de contaminação pelo coronavírus e frear o aumento do número de casos aqui no estado. A orientação da Administração Central da UEPB é que os servidores técnicos administrativos usem os canais eletrônicos como o e-mail e o Sistema Unificado de Administração Pública para desempenhar suas funções remotamente. E mais uma vez, nós que fazemos o CBN Universidade, reforçamos para você que tem a possibilidade de ficar em casa, fique e só saia para o estritamente necessário. Você que está na linha de frente do combate dessa pandemia ou que precisa sair para trabalhar, se cuide, use máscara, evite aglomerações e sempre que puder, lave as mãos ou use álcool em gel. Precisamos nos cuidar sempre. Fica sintonizado aqui com a gente que depois do comercial voltamos falando sobre como se organizar para garantir um bom tempo de estudo. E ainda, o EPB realiza cerimônia de colação de grau remota e coloca mais de 100 novos profissionais no mercado. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa que toda semana traz as principais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba. E já tem notícia boa por aqui. Cerca de 120 estudantes participaram da solenidade Colação de Grau Extraordinária da UEPB e já estão prontos para o mercado de trabalho. O evento foi de maneira híbrida, com grande parte dos estudantes acompanhando na modalidade online, através do canal Rede UEPB no YouTube. A cerimônia contou com a participação de formandos dos cursos de bacharelado, licenciatura de todos os campos da instituição e ainda alunos do curso Tecnólogo em Gestão Pública. A solenidade de colação de grau foi no auditório da Biblioteca Central, no bairro de Bodocongó, aqui em Campina Grande, e apenas 18 estudantes participaram presencialmente do evento. Todo mundo seguindo com o protocolo de segurança sanitária, mantendo o distanciamento com o uso de máscara e álcool gel. Essa foi a colação de grau dos concluintes do período letivo 2020.2 que não conseguiram concluir a graduação antes da última colação de grau e somando com as outras colações de grau que foram realizadas no ano passado, já durante a pandemia. A UEPB formou mais de 1.000 novos profissionais para o mercado de trabalho.
O pró-reitor de graduação da UEPB, o professor Eli Brandão, também participou presencialmente da solenidade e garantiu o grau acadêmico para os formandos. De acordo com o calendário acadêmico, a previsão é que a próxima colação de grau seja feita no dia 21 de junho deste ano. Isso para estudantes que estão concluindo a graduação no período 2020.2. Parabéns a todos os novos profissionais formados pela Universidade Estadual da Paraíba. Sucesso! Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que estão fazendo para estudar nessa pandemia? As aulas da UEPB começaram de forma remota há quase um mês. E como está sendo para estudar nesse novo cenário? Para te ajudar nesse processo, nós procuramos um especialista para saber o que é preciso fazer para ter um estudo satisfatório em casa. O professor Assis Souza de Moura, da Universidade Federal de Campina Grande, tem algumas dicas. Vamos ouvir. Na organização dos estudos, para esse momento de retomada, a gente precisa entender que muitos estudantes não conseguiram estudar sozinhos. Foi um ano de desafios neste campo. Muitos estudantes, ou simplesmente alunos, não conseguiram ficar sozinhos ou ter um autoestudo, uma autoaprendizagem. Uma das coisas a se rever urgentemente na nossa relação com os estudos é a nossa autonomia na aprendizagem. Eu preciso ser autônomo, eu preciso saber aprender independentemente de ter um ou outro fator mediador da aprendizagem. Eu preciso buscar construir ferramentas, métodos, estratégias, competências, habilidades que me conduzam a aprender comigo mesmo, aprender autonomamente. É o famoso autoestudo, autoaprendizagem. Esse é o primeiro caminho. Para isso, eu preciso ter uma motivação forte, firme, ter a serenidade, né? Sobretudo nesse momento de pandêmico muito difícil para nós, precisamos ter serenidade, o foco para saber o que estudar, como estudar e a disciplina para manter uma sequencialidade dos estudos, um aprofundamento sequencial daquilo que eu estou estudando. Então, esses elementos são importantes. Lembrando que esse autoestudo não substitui o papel do professor como mediador de aprendizagem, mas é preciso ter essa autonomia. Para o professor Assis, é necessário estabelecer 3 coisas fundamentais: rotina, ambiente e método. A rotina é a primeira delas. A primeira coisa que eu preciso na minha autonomia de aprendizagem é uma rotina. Há quem diga que rotina tem uma conotação muitas vezes pejorativa, banal. Mas veja, a rotina não é algo que me controla. Eu controlo a rotina. Essa rotina exige, no campo dos estudos, um plano de estudo. Eu preciso saber o que estudar, como estudar. Então, primeiro, o plano de estudo, ou o plano de autoestudo. Nele, eu estabeleço os temas, os assuntos, os objetos que eu vou aprender, que eu vou estudar, que eu vou pesquisar, que eu vou ler. Distribuo ele de acordo com um cronograma semanal. Um cronograma que deve prever atividades manhã, tarde e noite, de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua realidade, com as suas possibilidades. Mas essa rotina precisa ser mantida. Então, avalie todas as situações do seu ambiente, da sua cultura, dos seus espaços, das suas interrelações, para que a rotina que for criada por você seja uma rotina mantida, ideal para o seu ritmo de estudo, ideal para a sua aprendizagem. Ele destaca que o ambiente também é fundamental no processo de estudo. Olha, ler é diferente de estudar. Ler e estudar exigem ambientes específicos. Que ambiente eu tenho escolhido para estudar? Quais são os elementos que eu ponho no ambiente de estudo? Que tipo de anotação eu faço? Que elementos eu vou colocar à minha disposição? O celular está ao lado? A televisão está ligada? Tem um som? O vizinho está fazendo obras? Eu preciso compreender que o meu ambiente de estudo
é um ambiente que deve privilegiar, não é, o estudo. As distrações precisam ficar para outro momento. Então, esse ambiente precisa estar organizado, eu preciso ter todos os elementos à minha disposição, não é? E eu preciso ser capaz de conviver, me interrelacionar com esse ambiente de forma saudável, sem ter calor, pouca iluminação, mas ter um espaço de fato agradável. A postura corporal também vai indicar muito nesse sentido. E por fim, o método de estudo é o mais importante de todos. E aí o que acontece? É justamente no método que nós erramos. Se eu estudo de qualquer jeito, sem uma sequencialidade, sem passos, sem caminhos, eu vou demorar muito mais tempo estudando um elemento, estudando um assunto, um tema, e este demorar muito me tirará a possibilidade de aprender outras coisas. Eu preciso de um método, eu preciso de passos, eu preciso de caminhos. Com o tempo, eu desenvolvi o método que eu chamo ATO, assunto, tema, objeto, que eu aplico ele a qualquer coisa, qualquer situação, e sempre funcionou. Esse método ATO está estabelecido sempre em 3 elementos. Eu preciso sempre compreender qual o assunto. Neste assunto, eu tiro 3 temas específicos e correlacionados a respeito dele, e a partir de cada assunto, de cada tema, eu tiro um objeto específico para aprofundar. Vou dar um exemplo simples. Vamos estudar métodos de estudo, por exemplo. É o que eu quero compreender. Então, eu vou compreender inicialmente o que é um método, o que é esse método aplicado ao estudo. Consequentemente, eu vou procurar entender os tipos de métodos e suas técnicas apresentadas. E, por fim, eu vou criar o meu passo a passo, aquilo que é mais importante para mim. Porque nem sempre o método apresentado por um ou por outro, o método de fulano, de cicrano, serve para mim. Eu preciso criar no meu ritmo, de acordo com as características da minha personalidade, com a minha cultura ambiental, eu preciso criar o passo a passo para estudar. Viu aí, né? Rotina, ambiente e método. Ah, e tem a coisa mais importante de todas, motivação. É preciso que a gente tenha foco. E, por fim, concluindo nossa conversa, seja o protagonista da sua aprendizagem. Seja você estudante, seja você professor, motive-se, seja sereno, mantenha o foco, a disciplina naquilo que está estudando. Seja protagonista da sua aprendizagem, protagonista do seu processo de estudo. Assim, será mais fácil aprender, mais interessante e instigador e, claro, os resultados serão bem maiores. Obrigada, professor Assis. E eu que sou aluna dele no curso de Educomunicação pela UFCG, eu sei bem como essas técnicas ajudam na hora de estudar. E você, se ligou na orientação do especialista? Agora que você já sabe como fazer, é só se organizar e colocar em prática. É hora da nossa última pausa no CBN Universidade deste sábado. No próximo bloco, a gente traz os estudantes da UEPB premiados na Olimpíada Nacional de Ciências. Fica ligadinho que a gente volta em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta para o último bloco de informação aqui no CBN Universidade deste sábado. E já com dica para você que está parado sem fazer atividade física e sabe que precisa se movimentar para ter uma vida mais ativa e saudável. A Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB ainda está com inscrições abertas para o projeto Vem Treinar com a Gente. Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria Estudantil em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UEPB. E para se inscrever, é só acessar a rede social da COEL através do @COELUEPB no Instagram ou no Facebook. Informar nome completo, curso ou setor que trabalha, isso no caso de estudantes ou servidores da UEPB. Fazer a escolha da modalidade desejada e deixar um telefone para contato via WhatsApp. As aulas do projeto são todas online através da plataforma do Google Meet, redes sociais ou canal do YouTube, com no máximo 1 hora de duração e sempre 1 ou 2 vezes por semana. Ficou interessado? Se liga só nas turmas que já estão formadas. Toda segunda e quarta, de meio-dia até 1 hora da tarde, tem aula de boxe funcional.
de 6 às 7 da noite, tem aula de Kendo. Nas segundas e quintas, das 7h30 até as 8h30 da noite, de atividade de Jiu-Jitsu. Para quem gosta de judô, as aulas são toda terça e quarta, de 10h30 até 11h30 da manhã. E tem mais opção de atividade física, viu? Quer saber mais? Tem defesa pessoal feminina, terça e quinta, no fim da tarde. Tem treino funcional com 2 turmas formadas, uma toda quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, e a outra nas sextas ao meio-dia. Olha aí, são muitas opções e tudo de graça pela UEPB, contando com a orientação de alunos e professores do curso de Educação Física da universidade. Para conferir direitinho as oportunidades de atividade pelo projeto Vem Treinar com a Gente, é só se ligar na rede social da COEL no Instagram ou no site oficial da UEPB, o uepb.edu.br. E a gente muda de assunto porque a notícia agora vem lá da Escola Agrotécnica do Cajueiro, no campus de Catolé do Rocha. É que 3 estudantes da UEPB foram destaque na Olimpíada Nacional de Ciências. E quem traz os detalhes da competição é o repórter Roberto Gomes. Vamos ouvir. A Universidade Estadual da Paraíba teve uma ótima participação na Olimpíada Nacional de Ciências. A competição integra o programa de ciência na escola e é uma realização de 5 sociedades científicas: a Sociedade Brasileira de Física, a Associação Brasileira de Química, o Instituto Butantan, a Sociedade Astronômica Brasileira e ainda a Universidade Estadual de Campinas. A Olimpíada é um resultado de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, feito às sociedades e que se destina a estudantes do ensino médio e do 8º e 9º ano do ensino fundamental. E a UEPB participou através dos estudantes da Escola Agrotécnica do Cajueiro, localizada no Centro de Ciências Humanas e Agrárias no Campus 4, em Catolé do Rocha. 3 estudantes foram premiados na competição. Foram eles Jordana Kelly e José Igor, ambos da primeira série do ensino médio, que conquistaram medalha de bronze, enquanto Daniele Viana Castro, da segunda série, conquistou a menção honrosa pela boa participação na disputa escolar. A primeira etapa da Olimpíada foi realizada ano passado, por meio do aplicativo da Olimpíada Nacional de Ciências. Já a segunda fase foi de forma online, por meio de diversas plataformas digitais. Ao todo, 200 estudantes da Escola Agrotécnica participaram da primeira etapa, que era a regional. Sendo destes, 14 alunos avançaram para a segunda etapa, competindo com estudantes de todo o Brasil, conquistando 3 premiações importantes para o reconhecimento do trabalho de base da UEPB. O diretor da Escola Agrotécnica do Cajueiro, professor Francisco Ademilton Vieira Damasceno, comemorou a conquista, destacando o ótimo desempenho dos estudantes e ainda agradeceu o apoio das secretarias de educação da cidade e do estado, além do apoio da universidade, que ajudou os estudantes nas preparações das provas. O resultado mostra o potencial dos alunos da Escola Agrotécnica do Cajueiro e a dedicação deles na busca por conhecimento no universo da ciência. Com informações da Codecom UEPB, Roberto Gomes para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto Gomes. E parabéns para a Jordana Kelly, para o José Igor e para a Daniele Castro, que foram premiados na competição nacional, elevando ainda mais o nome da Universidade Estadual da Paraíba no universo da ciência. E a informação agora é que a cidade de Juazeirinho deve ganhar um observatório astronômico. Essa é uma parceria da Universidade Estadual da Paraíba com o Observatório Astronômico de Xangai, na China, e a Prefeitura da cidade de Juazeirinho. As obras devem começar em breve e quem tem mais informação pra gente é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir. O Observatório Astronômico da UEPB vai ser construído na comunidade Unha de Gato, na zona rural de Juazeirinho. A previsão é de que a obra fique pronta em até 2 anos. O espaço foi cedido pela Prefeitura da cidade para a universidade implantar o projeto em parceria com o Observatório Astronômico de Xangai, na China. Inclusive, a grande novidade é que as obras vão começar seguindo todos os protocolos de segurança por causa da pandemia de Covid-19. E um dos telescópios que vão ser usados no local já está em solo paraibano. O equipamento já chegou e está sob a guarda da Prefeitura de Juazeirinho. A perspectiva é que outro telescópio, ainda mais moderno, chegue ainda este ano para viabilizar o início das pesquisas. O próximo passo do projeto será implantar energia elétrica na localidade para dar início às obras.
Inclusive, a reitora da UEPB, professora Célia Regina Diniz, esteve presencialmente na cidade para discutir sobre o andamento do projeto. A UEPB deve construir as bases do edifício para a instalação dos instrumentos, fornecer internet e vigilância e, claro, colaborar com as pesquisas realizadas no espaço. O terreno tem 5 hectares e está numa região privilegiada para a observação do espaço. A geografia da cidade apresenta céu aberto durante a noite, favorável à observação óptica do espaço até 200 vezes no ano. O local é ideal para o monitoramento de fenômenos que podem ter impacto no meio ambiente terrestre e sistemas de engenharia. A ideia é que professores, estudantes e pesquisadores no geral possam realizar estudos nas áreas de clima espacial, relações Sol-Terra, monitoramento de asteroides de órbita próxima à Terra, entre outros aspectos ambientais. Ou seja, esse é um projeto que vai captar informações importantes para todo o planeta. Além do desenvolvimento científico, o observatório também vai impactar o desenvolvimento local, gerando renda, emprego e turismo na cidade, já que vai atrair pesquisadores e interessados na área. Com informações da Codecon UEPB, Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E com certeza esse espaço vai abrir um universo de pesquisas sobre astronomia. E já que falamos em várias obras que estão sendo construídas pela UEPB este ano, tem informação sobre outra que foi concluída recentemente. Essa é no Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca. É a obra de reforma e ampliação da área de integração estudantil do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. O espaço ganhou novo piso, bancos de madeira, canteiros, jardim vertical, um chafariz, sistema de drenagem e ainda tubulação embutida para a coleta de água da chuva. A obra foi feita pela Pró-Reitoria de Infraestrutura da UEPB, financiada também com os recursos gerados no próprio campus. E quando as atividades presenciais forem retomadas, os estudantes do Campus 2 terão o espaço de socialização novinho. Que legal, não é mesmo? E só mais uma informação rapidinha e urgente. É que a Comissão Permanente de Concursos da UEPB, a CPCOM, adiou as provas do processo seletivo para o preenchimento de vagas temporárias para funções técnicas administrativas da universidade. As provas estavam para ser realizadas amanhã, dia 11 de abril, mas em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e seguindo o último decreto estadual que adota medidas de combate e redução de novos casos da doença, um novo cronograma deve ser publicado pela comissão. Se você está entre os inscritos nesse processo seletivo para técnico administrativo da UEPB, fique bem atento porque as provas não serão mais realizadas amanhã. A equipe da CPCOM está com atendimento remoto através do e-mail cpcom.uepb.edu.br ou via WhatsApp pelo número 3315-3368, no horário das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 até as 5 horas da tarde. E assim a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Esse programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG. Na reportagem deste sábado tivemos o Ricardo Júnior e o Roberto Gomes. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte. Direção Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.